Bom, vamos continuar a nossa videoaula aqui. Então, a gente viu um exemplo aqui do controlador, viu um exemplo criando o DTO e passando por esse controlador. Nós vimos aqui a parte do gerenciador, aqui dos mappings, do get, então que pode ter um post, pode ter um put, pode ter um patch, passando um request param. E agora, então, a gente vai começar a criar a nossa aplicação, tá? De fato, vai começar a criar a nossa aplicação. O que eu vou fazer agora a primeira coisa que nós vamos fazer é mapear a nossa entidade do banco de dados. Eu não vou ensinar como criar o banco de dados, não vou. Eu vou mostrar como mapear, como fazer a configuração com o banco, enfim, como fazer essa comunicação com o banco. Então, a ideia é essa. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma nova pasta, tá? Que a gente vai ter os nossos domains. E dentro dos nossos domains, nós vamos ter o nosso pacote de entidades. Vamos chamar de model aqui. Nossos modelos, tá? E dentro desses modelos aqui, eu vou ter o meu modelo para minha senha que se chama conta. Então, a gente vai ter a conta, vai ter as categorias e vai ter as credenciais. Espera aí. Deixa eu criar aqui dentro. Vamos lá. Como que vai ser a estrutura? Vai ser assim, eu vou ter a conta. Na conta eu vou ter o usuário e a senha. Eu posso ter mais de uma conta para me gerenciar. Vou colocar um e-mail também, que a gente coloca futuramente para envio de e-mail. Então temos usuário, e-mail, senha. Tá? Bom, a gente não vai fazer nada complexo. Dentro dessa conta, eu vou ter as minhas categorias. Então, por exemplo, assim, eu vou ter o nome da minha categoria. Eu vou ter a categoria, por exemplo, são as minhas senhas pessoais, são minhas senhas de trabalho, são minhas senhas de um determinado cliente. Eu posso criar, então, categorias. Eu vou ter a minha categoria aqui dentro, tá? Então, a ideia é essa. E dentro dessa categoria, eu vou ter, então, as minhas credenciais. Minha credencial. O que eu vou ter na minha credencial? O nome da minha credencial. Vou ter a categoria a qual ela pertence. Na verdade, já vai estar dando uma categoria, né? Enfim. Vai ter o usuário, a senha e o RI. O RI é tipo assim, é o URL do site onde eu vou utilizar essa credencial, por exemplo. Eu poderia colocar mais de uma URI, enfim, e separar aqui dentro no mesmo campo, mas eu vou colocar assim de forma bem simples e bem genérica. E vamos ter um campinho aqui para usar com senha mestre. Vamos colocar assim. Tá? Exige senha mestre. Exige senha mestre. Por que exige senha mestre? Quer dizer que antes de eu usar essa credencial, antes de eu poder copiar essa senha e tal, eu vou pedir a senha da conta para liberar essa credencial para acesso. Se não tiver marcado, significa que se eu já tiver logado nesse cara aqui, eu já posso usar essa credencial. Mas se não tiver, ele exige essa senha aqui para copiar a senha ou visualizar, enfim. Então vai ser bem dessa forma aqui. Então aqui nós temos a nossa classe conta e agora nós vamos criar a categoria e a credencial. Tá? Na conta, então, vamos já criar os atributos para não esquecer. Nós vamos ter o string nome, string e-mail, string senha. Vai ser os nossos atributos, tá? São os nossos atributos, tá? Para a gente não gerar os getter e setter na mão, para não ter que gerar aqueles famosos getter e setter, então quando eu clico aqui com o botão direito, ações de origem, generate getters e setters, para mim não ter que gerar isso toda hora, se eu mudar algum atributo, eu vou ter que regerar isso aqui de novo. Então, para mim não ter que fazer isso, nós vamos utilizar o lombok, tá? Deixa eu já aproveitar e colocar aqui private.
Vamos ter um identificador dessa conta, né? Vou colocar um ID, tá? Um ID que vai ser do tipo Big Integer, tá? Vai ser do tipo Big Integer. Então a gente vai utilizar funções do Lombok. Daí com o Lombok a gente pode colocar o @data. Com o @data ele vai gerar os getter, setter e criar o construtor para nós. Construtor vazio, construtor com todos os atributos, enfim. Ele vai fazer todo esse processo para nós. Gerar o equals, gerar o hash code. Tudo isso ele vai gerar para nós. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso pom.xml para a gente adicionar o Lombok. Então vamos lá. Dependency project. Deixa eu ver aqui embaixo no artefact ID, que eu acho que se eu colocar Lombok. Tá, ele não puxou aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no site do projeto Lombok para ver certinho como puxar ele, tá? projectlombok.org. No Project Lombok aqui ele tem uma visão geral, ele tem aqui install Maven. Então, instalando com Maven. E aqui ele tem a dependência, ó. Então eu vou copiar essa dependência e vou colar aqui dentro do meu projeto. Tá aqui. Deixa eu só identar. Pronto. Ele está dizendo aqui se eu quero sincronizar, vou dizer sempre always, que dele já carrega e já sincroniza. E agora, se eu vier aqui e der um Ctrl espaço, ele tem aqui, ó, lombok.data para importar. Então ele gera os @setter, @getter, enfim. Agora a gente precisa dizer que isso aqui é uma entidade que vai ser persistida no banco, uma entity. Só que você pode ver que a gente ainda não tem a dependência do JPA para começar a trabalhar com entidades dentro do Spring. Então a gente precisa importar o nosso Spring Boot aqui, a parte de JPA. Eu vou copiar essa dependência aqui do Starter Web e aqui eu vou pegar o Starter Data JPA. Ele já vai fazer. Para mim fazer a conexão com o banco de dados, com o Postgre, eu preciso ter o driver do Postgre. Então já vamos também puxar o Postgre aqui para não esquecer. Vamos lá. Postgre. Vamos ver se ele puxa aqui pra gente. Postgre SQL não puxou. Vamos ver se a gente colocando no artefato aqui ele puxa. Postgre SQL. Não. Acabou puxando aqui. Vou dar um enter aqui e arg.postgre.sql. Tá. Ele não completou, mas a gente completa aqui. PostgreSQL. Não sei por que ele não completou. Tá, daí ele vai querer a version. Vamos ver aqui se ele puxa a última versão, 42.5.0. Perfeito. Já puxou a versão. O JPA aqui eu não preciso especificar a versão, que ele vai pegar exatamente o do Starter Web, compatível com o Starter Web, e ele vai puxar de acordo com a versão que está aqui no Starter Parent. Tá? Então por isso que eu não preciso especificar. Então nós temos o Postgre, nós temos o Data JPA. Vamos voltar lá na nossa entidade de conta. E agora se eu der um Ctrl espaço, vamos lá. Entity. Só esperar o Visual Studio Code pegar as dependências, baixar as dependências. Não está puxando. Tá, vamos aguardar um pouco, talvez ele esteja baixando ainda as dependências dele. Agora puxou, ó, Javax Persistence. Perfeito. Puxou, importei. Tá? Então ele está importado aqui, ó. Então estou fazendo para ele importar automaticamente. O Big Integer é um inteiro de um tamanho maior, né?
O que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que o Big Integer ele é a nossa chave primária através de um ID e vou dizer para ele que ele vai ter um generated value aqui, né? Ele vai ter um gerador aqui próprio e que a strategy dele vai ser do tipo identity, tipo vai ser autogerenciada pelo banco de dados, tá? Então ele mesmo vai gerar a sua própria chave de dados aqui automaticamente no ID, tá? Então ele vai ser gerenciado pelo banco. Então a chave primária, generated type, e o que a gente falta aqui? Falta o implemento serializável. Porque se eu precisar montar essa entidade para enviar ela para outra ponta, fica mais fácil serializada, de uma forma que entenda, de uma forma sequencial, para eu enviar de um lado para o outro. Então por isso que ele tem o serializable aqui, tá? O @data já faz todo o resto do processo para a gente. Se eu vim aqui em estrutura do código, você pode ver que ele tem aqui, ó, can equal, aqui, ó, conta, né? A nossa entidade conta tem can equal, conta com construtor vazio, equals, get e-mail, get ID, get nome, get senha, hash code, set e-mail, set ID, set nome, set senha e o toString. E aqui estão os nossos atributos. Então ele já montou para nós tudo isso porque a gente colocou o @data aqui. Vamos para a nossa próxima entidade. Na nossa próxima entidade, a gente vai ter a categoria. Categoria. Tá? Vai ser uma classe, vai ser uma entidade, entity, vai ter os getter e setter, vai implementar serializable, isso, vai ter um ID de chave primária de identificação, o generated type dele vai ser, o generated value dele vai ser com strategy da mesma cor, da mesma forma, do tipo identity. Identity. Deixa eu ver se ele importou. Não importou. Então vamos lá, só pegar aqui. Generated type identity. Vou voltar lá. Generated type identity. Pronto. Daí ele vai pedir para importar generated type. É porque eu não criei aqui embaixo ainda a entidade, por isso que ele está dando erro. Então, big integer, id, eu tenho que importar big integer, daí agora ele vai permitir que eu importe o generated type. Porque eu não declarei aqui embaixo, ele não sabe para que tipo de atributo ele vai ser o generated type, nem o generated value, né? Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Vai ter um nome, né, da categoria. Private string nome. Certo? Então aqui eu vou ter um nome e eu vou estar ligado a uma conta. Essa categoria vai estar ligada a uma conta. Então eu preciso declarar aqui o nosso conta. Para mim dizer que isso aqui é uma chave estrangeira de conta, eu preciso dizer o tipo de relacionamento, que é um many to web. Significa que o relacionamento dele é muitos para um. Eu tenho uma categoria, né? Eu tenho muitas categorias para uma conta. Muitos para um. Muitas categorias para uma conta. Tá? Eu não posso ter uma categoria sem conta. E eu não vou ter muitas contas para muitas categorias. A ideia é que ele não vá dividir várias contas com várias categorias com várias contas. Então a ideia é só. A categoria vai estar ligada a uma conta só e a conta pode ter várias categorias. Tá? Vamos lá, nosso próximo modelo aqui. Nosso próximo modelo aqui é a credencial. Engraçado que eu estou colocando
Vou colocar em português, né? Credencial. Pronto. Credencial. Esqueci de colocar a extensão. Ele não pega. Pera aí. Só um minuto que eu vou criar de novo, porque eu esqueci. Credencial.java. Senão ele não pega e não preenche aqui, né? @entity, @data, implement serializable, private big integer id, tem que importar o big integer, @id, que é a chave primária, @generated_value, strategy, generated_type.identity. Tá. E aqui o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter, então, um nome. A gente vai ter um nome. Vai ter uma categoria. Categoria. Dentro da categoria a gente vai ter o usuário, private, vai ter o usuário, vai ter a senha, além da senha, o que a gente vai ter? A URI, que é o site ou app ou link de alguma coisa, de onde ele vai ser usado essa credencial, e se é para exigir a senha mestre ou não. Então vou colocar aqui um boolean. Tá. Agora é que vem uma charada aqui, tá? Exige senha mestre. Tá? Aqui que vem a charada. Quando eu digo que ele está com boolean com B maiúsculo, significa que esse valor aqui pode vir nulo, true ou false. Se eu quero que ele seja obrigatório, né? Se ele vai ser um campo obrigatório, eu posso utilizar ele do tipo primitivo, que é boolean do tipo primitivo. Assim ele obriga a ter um valor. E aqui eu posso passar para ele que por padrão ele não vai exigir. Então por padrão ele não vai exigir e já vai vir com o valor false aqui para a gente. E já vai cadastrar com false. Tá? O categoria aqui a gente tem o relacionamento. Many to one. Da mesma forma, então eu posso ter várias credenciais vinculadas a uma única categoria. Então, muitas credenciais para uma categoria. Eu posso fazer um mapeamento ao inverso também. Eu posso pegar aqui do conta e ter a lista de credenciais, tá? Eu posso ter isso também. Então, private list credencial. Estou com um pouco com inglês aqui, credenciais. Tá. Então, eu posso ter dessa forma aqui, tá? Deixa eu importar aqui list de Java utilist. E agora, o que eu vou ter? Um one-to-many. E no one-to-many, eu posso dizer a forma e com quem que ele vai ser mapeado, tá? Eu posso dizer com quem que ele vai ser mapeado. Eu posso vir aqui e dizer assim, que ele vai ser mapeado com, enfim, eu vou deixar só assim, one-to-many, para a gente ver se ele vai buscar sozinho, tá? O data aqui eu não tinha importado. Não, data está aqui, list está aqui, list cannot be resolved type Java, tá? Deixa eu salvar aqui. Eu acho que eu não salvei credencial aqui, ó. Não está salvo, ele não consegue buscar. E cannot be resolved type Java, tá? Ele não está encontrando a versão do Java, vamos ver aqui. Deixa só eu ver se eu configurei qual é o Java Runtime. Tá com o Java 17, tá. Bom, vamos continuar aqui, apesar dele estar dando erro aqui.
ele não está buscando, tá? Missing type list, ele não está conseguindo resolver aqui, ó. Listing type list. Vou colocar um array list. Vamos ver se ele consegue resolver. Agora sim, tá? Array list ele resolveu. Maravilha. Então eu tenho aqui credenciais. No conta eu tenho uma lista de credenciais. Aliás, eu tenho uma lista de categorias, né? Categorias. Tá. É o contrário. Eu tenho uma lista de... Na conta, eu tenho uma lista de categorias. Nas categorias, eu tenho uma lista de credenciais. Tá? Essa é a confusão. Credencial, tá? Então tem uma lista de credenciais, tá? Isso aí. Tá. No one to many não, many to one, tá? A gente pode dizer de que forma vai ser feito esse cascade assim. Por exemplo, quando eu persistir, eu vou atualizar a tabela pi. Quando eu apagar, eu quero que remova todos, inclusive a categoria a qual pertencia essa credencial. O que você quer que faça? Eu quero que atualize? Quer que persiste quando tiver uma atualização? Quer que faça o merge? Quer que desvincule? Por exemplo, eu posso apagar a categoria pi. A categoria que é pi dessa credencial. O que eu quero fazer com essas credenciais que estão aqui dentro? Então eu vou dizer para ele que ele vai fazer tudo isso. Ele vai atualizar, vai apagar, vai remover, vai dar um merge. Então eu quero que ele faça todo esse processo aqui com o Cascade All. A mesma coisa eu vou fazer com categoria, porque se eu pegar e apagar a conta, não tem por que eu ter as categorias. Se eu vim apagar a credencial, não tem por que eu ter aquela categoria. Se eu vim apagar a categoria, né, não tem por que eu ter uma credencial perdida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, no many to one, cascade tipo all, tá? Para apagar, atualizar com todos eles, ok? Então, esses são os meus modelos que representam as minhas entidades no banco de dados, tá? Antes da gente ir para o próximo passo, tá? Que é criar os nossos services. A gente acabou de criar todo esse rolê aqui. A gente vai fazer uma integração com o serviço de gerenciamento de versionamento de banco. Tá? Antes da gente começar a fazer a conexão com o banco e tal, a gente vai fazer uma integração com o Flyway, que é um gerenciador de versionamento de banco. Então, para que isso funcione, a gente vai lá no pom.xml e a gente precisa adicionar a dependência do Flyway. O Flyway, então, é um gestor de base de dados. Tá? Então, a gente já fez a declaração das nossas entidades e agora a gente vai declarar o nosso versionamento de banco. Certo? Então, a gente precisa do Flyway aqui. Vamos ver o que mais que a gente precisa. Acredito que só seja ele, tá? Beleza? É ele. Agora, a gente precisa declarar nossa conexão com o banco aqui no nosso application.properties. Com quem ele vai fazer conexão, de que forma, qual banco. Então, vamos lá. O que a gente precisa é dizer para ele qual é a plataforma, usuário, senha e a URL do banco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer para ele que eu vou ter um banco de dados aqui no meu driver JDBC, /PostgreSQL, o servidor onde está o meu banco de dados, a porta, / o nome do meu banco de dados. Então, eu vou colocar aqui
Password Manager, né? Password Manager. E eu vou dizer aqui, ó, cria se não existir. Isso aqui é tipo um atributo, é meio que um caractere específico para o banco do PostgreSQL. Não quer dizer que vai funcionar para o MySQL, para o H2 ou qualquer outro banco. Então é para o PostgreSQL. É uma propriedade que o PostgreSQL aceita, um atributo que ele aceita na condicional. Então se não tiver essa base de dados, se ela não existir, crie ela para mim. Tá? Então ele vai criar o Password Manager para mim. Usuário Postgres, senha Postgres e qual é a plataforma. Aqui ele está me dizendo que isso daqui foi deprecated. Deprecated significa descontinuado, tá? E que ele está falando para usar o Spring SQL Init Platform, que ele foi descontinuado e que agora é para usar o Spring SQL Init Platform. Tá? E aqui a gente vai colocar o PostgreSQL. Tá? Beleza? Então agora tem o usuário, tem a senha, tem a plataforma, tem o URL. Mas ainda não acabou. Tá? A gente tem a questão do Hibernate, que eu vou dizer para ele que não é para fazer nada. Espera aí, deixa eu só tirar aqui. Eu vou dizer aqui que não é para o Hibernate fazer nada. Por quê? Porque senão, ao iniciar a base de dados, ele vai tentar criar aquelas tabelas sozinho no banco e as colunas. Mas eu quero que eu tenha um gerenciador e possa controlar essa migração de dados. Eu quero poder controlar ele. Não quero que ele saia criando tudo automático. Então eu vou dizer para ele DDL auto que eu não quero, none. Se eu dissesse create, ele sempre vai criar. Se eu disser create drop, significa que ele vai apagar todas as tabelas e criar cada vez que você atualiza. Se eu disser update, ele vai criar colunas que não existem, criar tabelas que não existem. Mas ele não apaga. E também pode sofrer alguns problemas. Validar para ver se o modelo de base de dados condiz com as entidades que eu tenho aqui dentro. Nesse caso, eu vou pedir para ele não validar. None. None é não fazer nada. Tá? Então, esses caras aqui são da base de dados. Tá? Eu vou colocar um comentário aqui. JDBC, PostgreSQL, conexão com base de dados. E agora a gente vai configurar a parte da migração de dados. Tá? Aqui é JDBC, PostgreSQL. Aqui vai ser o Flyway. Flyway é o gestão de versionamento do banco de dados. Tá? Nesse gestor de versionamento de banco, ele tem URLs, nome de esquema específico, que é Flyway, URL, esquemas, user e password. Então vamos lá. Postgres. Aqui ele já está em amarelinho. Vamos só dar uma olhada. Ele está dizendo que é uma propriedade desconhecida para ele. Tá? Pode ser que seja desconhecido para ele. Para a IDE, no caso. Ou para as propriedades. O esquema aqui, quando você cria no banco de dados do PostgreSQL, ele é automaticamente público. Public. Tá? O esquema, a maioria dos bancos, quando você cria ele do zero assim, ele é público. Mas tem como você especificar um esquema padrão ali para você. Tá? O que mais? Tá. Eu vou deixar como público. Nós podemos converter tudo isso aqui para um YAML, tá? Converter esse arquivo para um YAML que o Spring também vai reconhecer. Também dá para reconhecer. A diferença é que o YAML é através de espaçamento. Vamos deixar isso para mais tarde, tá? Mas, enfim, tem como você especificar. Vamos especificar o nome da aplicação também, tá? Vamos
garantir aqui, vamos colocar o nome da aplicação. Vou colocar aqui Password Manager, só para o Spring entender o nome da aplicação aqui para a gente. O que está faltando aqui é o nome do driver JDBC. O nome do driver JDBC a gente especifica dessa forma aqui. E ele inclusive já puxou para nós, o ArcPostgreSQL Driver, né? Que é o driver que vai se conectar com o banco de dados. Eu posso especificar também quantidade de usuários máximos, mínimo, quantidade de conexões espera, máximo wait, né? Quem espera, ocupado, ocioso. Eu posso especificar tudo isso aqui, tá? Como que eu faço para especificar? Eu tenho aqui o Max Activity, idle, wait, tá? Então eu posso dizer o máximo de conexões aguardando 8.000, o máximo que podem estar ociosas é 10, o máximo ativo são 15, tá? Sem problema nenhum. Nesse caso eu vou deixar 100. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é a gente criar as migrações, tá? Do banco de dados, para ele criar automaticamente quando a gente abrir a aplicação, executar a aplicação, ele crie e execute, verifique se tem uma nova versão do banco, atualize para nós, enfim. Então, aqui dentro do Resources, a gente vai criar uma pastinha chamada DB, de Database, e dentro da pastinha DB, eu vou criar uma pastinha chamada Migration. Dentro da pastinha Migration, eu poderia criar subpastas. Por exemplo, eu quero migrações de estrutura, colocar numa subpasta. Eu quero migrações de dados, colocar numa outra subpasta. Mas nesse caso aqui, a gente não vai se aprofundar tanto. A gente vai só colocar aqui dentro do Migration. Num novo arquivo aqui, a gente vai colocar assim, versão 1 da nossa migração, underline, underline, e o nome da nossa migração. Criação de... Criação, underline, de tabelas. .sql. Como que ele vai saber qual que é a versão da migração que a gente quer? Porque ele tem esse 1 aqui, ó. V1 significa que é a migração 1, underline, underline, e o nome que você quer. Tem que seguir esse padrão para que ele não se perca. Se eu tiver uma nova migração, eu vou ter V2, underline, underline, e o nome do arquivo .sql. Tá? E aqui a gente vai criar, então, a nossa migração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma migração por tabela, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, eu vou renomear aqui e vou dizer assim, aqui é a criação tabela underline conta. Tá. Vou copiar o nome aqui. Depois do conta, a gente vai ter a migração versão 2, criação tabela categoria. E depois a gente vai ter a versão 3. Só para vocês verem as migrations ocorrendo. E a gente vai deixar um erro proposital, tá? Credencial. A gente vai deixar um erro proposital para que ele quebre uma migração, para vocês verem que ele cria uma tabela para você também, para ajudar a gerenciar. Então aqui nós vamos na versão 1. Lembrando que tem que ter o .sql no final, na versão 1. E vamos lá. Create table. Nome da tabela, conta. O que o conta vai ter? O conta vai ter um ID, vai ter o nome, vai ter o usuário, a senha e o e-mail. Era isso que a gente colocou, né? Tá, deixa eu colocar uma vírgula aqui. Lembrando que isso aqui é SQL. Então, o que eu quero que o ID seja? Eu quero que ele seja do tipo serial, que ele mesmo vai gerenciar. Vai ter um ID sequencial e que ele seja a chave primária. Primary key. Tá? Usuário, eu quero que ele seja um varchar ou character var in.
character varying, que é o mesmo que varchar, tá? Character varying. Vou colocar varchar aqui, que o Postgres também entende. Varchar. Estou acostumado com vários bancos, é difícil focar em um. Tá? Então vamos lá, 60 caracteres. Vou dizer que pode ter 60 caracteres. E não pode ser nulo. Not null. Eu vou copiar aqui. Nós não vamos criar nenhum sistema de segurança, de chaves, nem nada para senha e tal. Mas seria o ideal, tá? O e-mail eu vou deixar aqui 60 caracteres e também não pode ser nulo. Então nenhum deles pode ser nulo. ID, usuário, senha e e-mail. E o ID vai ser uma chave primária. Então essa é a nossa tabela conta. Eu vou copiar tudo isso daqui e vou para categoria. Então eu venho aqui, categoria. A diferença é que categoria vai ter um nome, que também não pode ser nulo, e ele vai ter um relacionamento. Vai ter o ID, né? E vai ter um relacionamento com conta. Então eu vou dizer aqui que ele vai ter o conta, que vai ser um integer, que vai fazer referência. A qual tabela que ele vai fazer referência? Conta. Conta. Lembrando que é tudo minúsculo. A coluna ID. Então, eu estou dizendo aqui que conta é do tipo inteiro e faz referência à tabela conta com o ID da conta, tá? Conta, conta, ID. Conta aqui é o nome da coluna aqui dentro. Vamos para o próximo. Próximo, a gente tem a credencial. Credencial. Credencial que vai ter mais campos. Opa. Credencial, tá. Vamos fazer o relacionamento já da credencial. Credencial vai ter uma categoria vinculada a ela. Esse é inteiro, que vai ser relacionamento com categoria ID. Tá? Não importa aqui a ordem para a gente de criação, porque a gente vai fazer a comunicação tudo dentro do sistema. Então não importa se eu criar um nome na frente, um nome atrás, não tem problema nenhum. Então eu vou ter o usuário, vou ter a senha, vou ter a URI e vai ter o exige senha mestre. Esse cara aqui é um booleano, é um boolean. Eu vou dizer para ele que por padrão ele é falso. Vou dizer que a URI é um varchar de até 500 caracteres. A senha vai ser um varchar de 256 caracteres. Not null. Então, not null é obrigatório. A URI vai ser opcional. O usuário vai ser opcional também. Opcional, obrigatório, opcional, obrigatório, categoria e exige senha mestre. Então a gente precisa definir o que é obrigatório e o que não é lá dentro da nossa entidade credencial. Então lá dentro do nosso credencial a gente está dizendo que o URI não é obrigatório. Então a gente vai colocar aqui @column @column de persistence, e eu vou dizer para ele que ele pode ser nulo, tá? E eu vou colocar também os tamanhos aqui. Não vou colocar os tamanhos. Eu poderia colocar os tamanhos aqui, porque daí ele faria referência se eu fosse apagar. Tipo assim, vamos supor que eu quisesse que a persistência criasse as tabelas. Então faria sentido eu colocar o tamanho aqui das colunas, porque quando a persistência criasse, ele automaticamente pegaria esse tamanho. Ou se eu tivesse um número inteiro, a precisão e a escala. Mas nesse caso eu não quero que ele tenha o tamanho aqui, porque eu já estou definindo na criação. Quem vai cuidar para mim é o script de criação. Então não faz sentido
eu ter aqui essa questão. Eu só vou dizer que ele pode ser nulo, tá? O RI pode ser nulo. O que mais podia ser nulo lá? O RI, usuário também pode ser nulo. Então vamos lá, o RI, usuário também pode ser nulo. Então column lab true. Então pode ser nulo, tá? Que mais? Obrigatório, tá. Então a gente já fez o script de criação. Como eu disse para vocês, vamos deixar um errinho aqui, bem bobo. Vamos deixar um erro. Vamos colocar a boolean errado. Boolean. Pronto. Vou salvar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou somente rodar a aplicação. Então eu vou aqui em ver, terminal. E eu vou rodar a aplicação. Eu vou dizer assim. mvn, espaço spring, menos boot, 2 pontos run. Olha, ele deu um erro aqui e quebrou. Tá? Ele está dizendo aqui que a base de dados Password Manager não existe. Então, quer dizer que essa propriedade, esse atributo aqui não está funcionando, tá? Então, a primeira coisa que ele diz para nós, fatal. Database Password Manager no exists. Does not exist. Então, não funciona essa propriedade, então nós vamos arrancar ela fora. Provavelmente uma versão antiga do PostgreSQL funcionava. Então, eu vou vir aqui no TheBeaver e vou criar aqui uma base de dados. Tá? Então eu tenho aqui minha conexão com o banco, vou aqui no PostgreSQL e vou criar minha base Password Manager. Criar minha base Password Manager, pode ver que ele tem um esquema público por padrão e não tem nenhuma tabela. Então eu vou executar ele novamente, mvn Spring Boot Run. E agora deu outro erro. Aqui, ó. Erro próximo à sintaxe senha no PL SQL Injection. Isso aqui é um erro de banco de dados. E olha aqui, DB Migrate, ó. Flyaway DB Migrate. Então falhou numa migração, tá? Falhou em uma das migrações. E ele está me mostrando aqui que quando ele foi fazer a criação da tabela credencial, deu erro próximo aqui de senha. Ó, aqui está faltando uma vírgula, ó, por exemplo. Ó, além do boolean aqui, eu esqueci uma vírgula. Ó. Então ele está dizendo aqui, ó, erro próximo à senha. Qual? Migração V3, criação tabela credential. E aqui ele vai falhar, tá? V3, vamos lá para cima. Tá? E aqui para cima ele diz aqui, ó, Migration V3, criação tabela credencial, quando ele deu erro. Vamos lá, mais para cima. Então, foi encontrada uma exceção, tabela creation. Então ele fez o rollback, que é para voltar antes. Então ele cria uma transação para cada um deles. Para quem não sabe o que é uma transação, por exemplo, se deu algum erro aqui no meio e eu tiver mais de um comando, ele volta tudo que tinha nessa migração, tudo que tinha aqui dentro dessa migração. Tá? E aqui você pode ver que ele tem uma continuação aqui, ó, Migration Schema Public V. Deixa eu trazer aqui para o lado. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Porque ele não está me deixando ir aqui pro lado. Ah, tá aqui, na linha de baixo. Então tá aqui, ó. Migration Schema Public to versão 1, criação tabela conta. Ele está dando info de que ele fez a migração. Que é o Migration versão, criação tabela categoria. Migration Public versão, criação tabela credencial, que é onde ele deu o rollback aqui, ó, deu erro. Então, rollback. Então, ele fez as duas primeiras migrações. E ele diz aqui, ó, qual é a versão corrente, qual é a versão que eu tô, atual do meu sistema. Ele está numa versão empty, vazia. E aqui em cima ele está criando a tabela de histórico.
tá? Dessa atualização do banco. Então ele diz aqui, ó, Flyway Scheme History. E ele validou os 3 migrações, tá? Então beleza, vamos ver o banco, o que aconteceu no banco. Nós já sabemos que tem o erro, já sabemos que deu erro. E agora eu vou atualizar aqui a lista de tabelas e a gente tem aqui, ó, conta e Flyway Scheme History. Vou dar um duplo clique, vou vir aqui em dados, tá? E olha aqui o que ele fez. Ele aplicou a criação tabela conta, criação tabela categoria, aqui, ó, V1 e V2. Qual é o checksum do arquivo? O checksum é para dizer que aquele arquivo não mudou de versão, que o tamanho dele não mudou. Então ele está idêntico ao que foi executado. Quando que foi instalado, a hora que foi instalado, o tempo que demorou de execução dele e se foi criado com sucesso ou não. Você pode ver que tem uma coisa errada aqui. Que o criação categoria diz que foi executado com sucesso, mas ele não está aqui, ó. Por que ele não está aqui? Porque eu não salvei o arquivo. E ele executou o arquivo vazio. Não tinha nada dentro do arquivo quando ele executou. Salvei agora. Salvei. Eu posso vir aqui, apagar essa linha. Então, salvar. Apaguei aquela linha do categoria, da criação do categoria. E ele vai reexecutar a próxima vez que eu executar o arquivo. Tá? Quando eu executar o programa. Então eu apaguei uma migration daqui para ele reexecutar aquela 2. E a 3 você pode ver que nem apareceu aqui, porque ele nem conseguiu executar. Então vamos corrigir a 3. A 3 faltou a vírgula aqui e o boolean faltou aqui o N. Vou dar um salvar e vou reexecutar o sistema. Estou reexecutando o sistema. Opa! Quebrou em mais algum lugar. Vamos descobrir o que aconteceu aqui. Tá? Abandoned annotation, array list is not supported property. Então, ele está dizendo que ele não suporta a coleção do tipo ArrayList, que a gente utilizou aqui no... Que a gente utilizou onde? No categoria para pegar as credenciais. Então, ele não suporta o tipo ArrayList. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar outro tipo que ele suporte. Tá? Que o Hibernate suporte. Mas as nossas migrações já ocorreram com sucesso. Tá? As nossas migrações já ocorreram com sucesso. Vamos lá. Se eu dar um F5 aqui no tabelas, ó, agora eu tenho categoria e tenho credencial. Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar. Aqui, ó, 2 e 3. Você pode ver que agora, como eles têm um tamanho, os arquivos, ele tem um checksum para verificar se o arquivo não modificou. Se você modificar o arquivo e tentar executar, ele vai dar erro, porque o checksum não bate mais numa versão anterior. E aqui o tempo que ele demorou para executar cada um deles, quando foi instalado e atualizado. Ele faz isso automaticamente para você. E ele já gerou aqui para a gente. Tá. Então, o que ele está falando para nós é que ele não aceita o tipo ArrayList. A gente tem outros tipos de coleções, como Collection. Opa, Collection. Vamos verificar se ele aceita Collection. Então, eu vou pegar e colocar Collection aqui. Collection aqui. Eu não preciso atualizar o banco de dados porque ele só está falando que ele não conseguiu no mapeamento, né, das entidades fazer essa execução. Então vamos colocar Collection. Vamos ver se ele pega Collection. Tá? Então provavelmente ele não aceita Collection também. Vamos ver, eu create teacher, define problem resource, invocation nessa exceção, annotation, array list, collection, type not supported, categories credentials. Então eu não salvei aqui, né? Se eu não salvar, não adianta. Ele tinha a bolinha aqui dizendo que não estava salvo. Ok?
Vamos lá. E agora iniciou a aplicação. Então mudei de ArrayList para Collection e Collection ele aceita no sistema de persistência do JPA Data do Spring, tá? E agora a gente já tem a comunicação, já tem a nossa migração do banco de dados, já tem a nossa conexão, já estamos dizendo que não é para o Hibernate interferir nessa migração de dados. A gente já tem as nossas entidades, que ele já validou, dizendo que estão corretas as entidades. A gente precisa agora criar os nossos serviços, tá? Se comunicar com os nossos serviços. Certo? Então a gente tem várias formas de fazer, criar um repositório, tá? Um repositório vai ser onde ele vai criar consultas com o banco, vai ter as operações básicas de criar, alterar, apagar um registro. Então a gente vai criar repositórios agora. Eu vou apagar esse DTOs aqui, que não nos interessa no momento, tá? Excluir aqui, esse DTOs do frutas aqui não me interessa no momento. Assim como esse login controller aqui, vamos deixar por enquanto o login controller, vamos apagar o login controller, pronto, apagar, pronto. Para não ter nenhum problema, nenhum enrosco, porque a gente não esqueceu de apagar algum deles. Então aqui dentro do nosso pacote Password Manager, eu vou criar um novo pacote. Dentro do Password, né? Dentro do Password Manager, eu vou criar um novo pacote. Esse novo pacote vai ser... Vamos pensar aqui, não vai ser o nosso controlador, vai ser o nosso... Repositories, tá? E vai ser os nossos repositórios. Então eu vou criar o primeiro arquivo aqui, que vai ser o conta repository.java. Tá? O que a gente vai utilizar aqui é o sistema de interfaces, tá? Do próprio Spring, que a gente vai nomear ele. Ele vai ser uma interface e a gente vai dizer que ele implementa ou estende um sistema já pré-preparado, tá? Então eu vou dizer que sim, que ele vai estender. Vamos colocar o... Ele tem vários sistemas, tá? De representação. Ele tem o JPA Repository, ele tem o CRUD Repository, ele tem o Paging and Sort Repository. Vamos colocar o Paging and Sort, talvez. Deixa eu ver aqui. Vou começar pelo básico, né? O JPA Repository. JPA Repository. Assim como está no Getting Starter dele. Então vamos começar pelo JPA Repository. Então eu vou dizer que ele estende de JPA Repository e aqui eu vou dizer para ele de que tipo, de que entidade ele é e de que tipo é a chave primária. Então esse cara aqui, esse repository vai ser do conta e a chave primária dele é um bInteger. Por que ele precisa disso? Para ele montar aqui o CRUD para nós. O Insert, Update, Delete com base na chave primária e qual entidade que ele vai retornar nas consultas. Quando listar todos, quando listar alguns, quando apagar, enfim. Qual entidade ele vai mexer aqui dentro. Beleza? Então vamos fazer a mesma coisa para o categoria e a mesma coisa para o credencial. Tá? Então vamos lá. Categoria... repository.java. Interface extends JPA repository. De que tipo ele é? Ele é do tipo categoria e a chave primária é um bInteger. Agora tem que importar todos eles. Começar pelo JPA Repository, categoria e bInteger. Vamos para o próximo, que é o credencial. Credencial repository.java.
interface, estende, JPA, repository. Que tipo ele é? Credencial, chave primária, pick integer. Deixa eu importar agora. Porta. Beleza? Então eles vão garantir as nossas principais, as nossas operações principais, tá? Para a gente testar, só fazer um teste rápido, um teste básico aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Password Manager, Application, a gente vai criar aqui um getting aqui. Vamos colocar aqui um getting de contas. Vou colocar barra contas, tá? Vou colocar aqui get contas, tá? Não vai ter nada, a gente só vai retornar uma lista de contas, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa injetar, tá? Deixa eu colocar aqui uma collection de tipo conta. Collection tipo conta. Tá? Então, o que a gente, para a gente poder utilizar ele aqui dentro, a gente precisa injetar o conta repository aqui dentro, tá? Então, existe uma notação chamada auto-wired, que ele faz injeção de dependências, ou seja, ele automaticamente faz com que aconteça isso aqui, conta repository, caps lock, repository, vou colocar aqui repository, recebe new conta repository. Então, o que ele faz é instanciar automaticamente para nós e garantir que só tenha uma instância em memória, né? Dependendo de como a gente vai gerenciar. Então, eu vou dizer para ele que eu quero esse conta repository sendo injetado por ele. Por isso do auto-wired. E aqui eu estou criando um endpoint chamado contas e aqui eu vou dizer repository. Eu quero então que ele retorne todas as contas, repository ponto. E aqui você pode ver que ele já trouxe várias coisas aqui para nós. Tipo, ele tem para procurar por todos separando, fazer uma contagem, salvar registros, encontrar um único, encontrar por ID, por chave primária, deletar todos, deletar. Então ele já tem salvar a entidade, né? Então ele já tem vários aqui dentro. O que eu quero eu quero que você liste todos, tá? Quero que você liste todos. Então esse barra contas aqui ele vai listar todos. Eu salvei, ele já deu um erro aqui na linha 22, unresolved compilation problem, provavelmente porque eu não salvei aqui, ó, tampa a bolinha, então eu vou dar assim, file, salvar tudo. Tá, beleza? Já startou aqui, já estou de boa. Eu acho que a nossa aplicação estava rodando na porta 8080, nem lembro mais, mas a gente faz teste localhost 8080. Isso, porque não tem nada mapeado, e agora eu vou acionar barra contas. Barra contas aqui, deu um erro no barra contas. Qual que é o erro que ele deu aqui? O que ele deu de erro aqui? Find all, vamos ver aqui. Transaction, blá blá blá, vamos lá. Vamos lá. Não é possível extrair o result set. Ocorreu uma exceção e que não é possível extrair o result set com a causa root. Conta.nome não existe. Então ele está dizendo que conta não tem o atributo nome. Vamos ver aqui. Conta aqui nome. Será que eu coloquei certo lá? Conta. Vamos ver lá na migração de dados. Não coloquei nome, né? Parabéns. Porque é usuário, não é nome. Então aí, ó, eu já mapeio errado. Vamos lá, usuário. Então vou fazer essa correção. Salvei aqui.
Ele já deve ter recarregado. Vamos ver, recarregou. F5. E veio aqui, ó, um array vazio, porque eu não tenho contas aqui dentro. Então vamos salvar uma conta, só para a gente ver ele retornando. Então eu vou aqui em conta e vou incluir um novo. Vou incluir uma nova conta. Então vai ser usuário MrHat, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e-mail, colocar contato @mrhat.com.br. Vou salvar, clicando em Save. Salvei. E agora, vamos colocar mais um, né? Só para ter mais um aqui. Vou colocar aqui, Thiago. Vou colocar A, B, C, D, E. Thiago.fedal@mrhat.com.br. Tá? Salvar, só para ter dois registros para vocês verem que está retornando mais de um. Então vamos lá, vou dar um F5. Vamos verificar o que aconteceu. Deu um erro 500. Por isso que é bom, quem sabe faz ao vivo. Então ele está dizendo aqui que não é possível resolver e converter a mensagem, porque ele não consegue escrever um JSON, porque ele não consegue extrair o result set. Por que ele não consegue extrair o result set? Porque na hora dele mapear no formato JSON e retornar, ele não pode extrair a referência do tipo ArrayList. Ele não conseguiu extrair categorias. Tá? Categorias ele não conseguiu extrair para um JSON map. Tá? Então ele não conseguiu extrair categorias do conta. Então esse cara aqui ele não conseguiu. Se eu comentar ele aqui, com certeza ele vai conseguir. Tá? Então eu vou só comentar aqui para vocês verem. E olha lá, veio os dois. Acontece que ele está tentando fazer o seguinte, ele está tentando mapear esse cara inteiro e trazer todos os dados junto, do categorias junto lá dentro. Tá? Só que esse cara ainda não está mapeado no formato JSON. Tá? Ele não é um formato JSON. Ele não entende como mapear esse cara. Então, por exemplo, quando você encontra um problema desse tipo, você pega aqui, copia esse problema, você vai no seu navegador, você cola e você vai descobrir como resolver esse problema. Tá? A ideia aqui não é você decorar como faz, é você pegar e tentar entender por que ele não consegue converter um determinado dado. Tá? Por que ele não consegue fazer determinada função. Né? Então eu vou abrir aqui uma descrição. Daí o carinha está falando o que ele fez, né? Que é o mesmo caso que o nosso. Então ele tem um one-to-many aqui. A única coisa que a gente não especificou o nome da coluna. E de que forma vai fazer o fetch type dele, se é lazy, se é... Esse aqui eu vou chegar daqui um pouco, tá? E aqui embaixo provavelmente eles já falaram como... Opa, esse cara aqui ainda não falaram, né? Vamos pegar um outro exemplo. Not extract results. Vamos pegar aqui esse cara aqui. Vamos lá, vamos ver um que eles falaram. Aqui, ó. Aqui eles pediram para ele anotar com @JSON-managed-reference. Então eu vou copiar aqui. E aqui diz JSON back reference, que é ele conseguir gerenciar então dele ir para um e voltar para o outro na serialização, na hora de transformar num JSON. Tá? Então ele tem essas duas formas. Então eu vou vir aqui, copiar esse cara aqui. Ele está falando para nós, para colocar aqui onde eu tenho a minha coleção. Vou importar. E agora eu preciso dizer para ele que eu tenho uma referência de volta. Tá? Eu tenho uma referência de volta. Por quê? Eu tenho uma coleção de child
que ele vem para cá. E esse cara está apontando para isso, senão ele vai ficar em loop infinito, um carregando o outro infinitamente. Então eu vou dizer lá no nossa categoria que o conta aqui ele é uma referência com a entidade anterior. E agora provavelmente a gente não vai ter mais problema relacionado a essa entidade específica. Tá? Deixa eu ver aqui o que ele disse. O ArrayList model conta categorias. Inclusive ele disse que ainda tem o problema do categorias. Tá? Ainda... não salvei aqui. Se não salvar não vai, né? Ele ainda diz que tem um problema. Então aquela solução ainda não... Vou colocar aqui JSON ignore. Pronto. Vamos dizer para ele ignorar. Por enquanto vamos dizer para ele ignorar. Depois a gente vai fazer com que ele traga também as categorias. Vai ficar mais fácil. Então, o conta eu vou deixar ele trazer, mas as listas eu vou dizer para ele ignorar por enquanto. Tá. JSON ignore significa que ele vai ignorar por enquanto essas listagens. Beleza? Então é isso. Ok? Então a gente fez esses caras, mas o ideal não é a gente ir lá nos endpoints diretamente e colocar find all, save, porque a gente pode ter uma lógica por trás disso, pode ter que fazer alguma coisa por trás disso. Por exemplo, antes de trazer as contas, eu preciso verificar se ele faz alguma coisa em específico. Então, o que acontece? A gente também tem que separar a nossa view, por exemplo. A gente está aqui na camada de lógica aqui do Spring Boot. Mas a gente quer criar um serviço, um controlador para cada um deles. Um para contas, um para categoria, um para o credencial. Então, a gente tem que fazer toda essa separação. Então a gente vai ter que criar controladores para cada um deles. Tá? Ou serviços, ou controladores, como você especificar. Então eu vou dizer aqui, eu vou criar um controladores, e eu vou criar um arquivo chamado controller.java. E aqui dentro é que eu vou fazer todo o serviço. Eu vou dizer que é um REST controller, né? Que eu vou ter o auto-wired aqui dentro de quem? Do conta repository aqui no conta controller. E aqui dentro eu vou ter mapeado o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então esse aqui por conta, e vamos criar um para cada deles. Categoria controller.java @REST controller, e aqui dentro a gente vai ter então categoria repository. Tá. E vamos ter o nosso credencial controller.java. Então nós vamos criar aqui cada um deles e o que eles podem fazer respectivamente. Nós vamos criar endpoints. Tá? Endpoints de entrada e saída. Então o que a gente vai precisar fazer com conta? Vai precisar salvar, deletar, alterar uma conta. O que eu vou precisar? A mesma coisa para categoria. Eu vou precisar fazer todo esse processo. O conta, o que a gente vai poder fazer? Vai ter que logar. Então nós vamos ter que fazer aqui o processo de login. Tá? Então a gente vai criar tudo isso. Então beleza, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar métodos públicos. Por exemplo, aqui eu vou fazer o login. Né? Vou fazer o login. Então eu vou dizer que eu vou retornar
uma conta. Eu vou fazer um login. E o que essa pessoa que vai fazer? Ele vai me enviar através do request param. Vai me enviar o usuário e a senha. Username, usuário e a senha. Vou colocar aqui password. Tá. O que eu preciso fazer? Eu preciso me comunicar com o serviço lá do banco, voltar e fazer todo o processo. O que geralmente o pessoal faz? Separar por um serviço. Então, às vezes, eu tenho que fazer mais de uma operação ou com mais de um repository. Então, eles não fazem aqui. Então, o que eles fazem? Criam serviços. Então, eu vou criar uma pastinha chamada Services, que é um serviço com banco de dados que a gente vai ter. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado conta service.java. Eu sei que é meio chato e tal, mas é o que geralmente se faz. Por quê? Às vezes eu posso ter mais de uma operação com mais de um repository, e às vezes eu tenho que ter mais serviços interligados, e para mim não poluir a minha camada de apresentação, minha camada de interface gráfica que eu vou apresentar para o usuário, que isso daqui é uma apresentação, eu vou criar um serviço e eu vou anotar com @service para dizer que isso aqui é um serviço de banco de dados, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou injetar esse conta aqui. Eu vou injetar meu serviço aqui dentro. Provided. Para não ficar tão poluído. Private. Conta service. Service. E agora, o que eu vou dizer? Que eu vou querer retornar service.login, onde eu vou passar o usuário e vou passar minha senha. Tá? Ele não tem lá dentro. Ele não tem um usuário e senha, não tem um login lá no meu serviço que eu acabei de criar. Salvar aqui. Isso ele não tem. Vou salvar aqui, senão não vai dar, né? Se não salvar tudo, ele vai dar erro. Tá? Então, o que acontece? Eu não tenho esse cara lá dentro. Então, eu vou exibir aqui o problema. Ele está dizendo, ó, eu não tenho um método chamado login lá dentro do meu service. E eu preciso mapear aqui também de que forma que é isso aqui, né? Deve ser um @post mapping. Tá? Post mapping. Então, vai ser um post do tipo login, que vai ter o usuário, vai ter a senha, e ele vai mandar para o service fazer o login. Então eu vou lá no service e vou criar então public conta login. Eu vou ter duas string usuário, string senha. Aqui sim eu vou poder chamar o meu repository. Como eu disse para vocês, pode ser que eu precise fazer várias requisições, ter vários repositórios, e eu não quero poluir o meu service aqui, eu não quero poluir minha camada de apresentação para o usuário. Então eu só chamo o service e digo para ele, ó, resolva para mim essa treta, esse problema. E aqui dentro do service, eu vou dizer para ele chamar o repository.login, que eu não tenho. Né? Então eu não tenho, então eu quero criar. Eu vou criar aqui, ó, find by usuário and senha. Tá? Eu vou passar aqui o usuário e vou passar a senha. Find
by usuário and senha. Eu já vou dizer por que esse nome aqui, por que eu escolhi esse nome. Tá? Já vou falar. Ele vai dizer que não tem lá no meu repository. Não tem mesmo. Então a gente vai criar esse método lá dentro. Mandei criar, vou lá para dentro e eu vou dizer que ele retorna conta. Né? Então o que eu estou dizendo aqui para minha interface? Ó, eu vou ter um método chamado findByUsuário and senha. Vou passar meu usuário e minha senha e ele vai utilizar para comparar esses dois aqui e ver se está certa a conta ou não. Quando eu tenho uma interface assim, o Spring analisa o nome do método. Então, findBy significa que ele vai ter que filtrar. Usuário é a coluna, end é a condição que eu estou atribuindo, né? O usuário tem que ser igual e tem que atender a outra condição, que é senha ser igual ao que eu estou passando. E o que eu vou retornar? Um único objeto, uma única conta. Se eu tivesse colocado list aqui, ele também vai entender que é para retornar uma lista, mas aqui ele já entende que é para retornar uma única conta. Tá? Então vamos voltar lá na nossa conta service e eu vou dizer aqui, ó, return direto, né? Return findBy usuário and senha. E ele vai entender tudo isso para mim. Tá? Deixa eu dar um salvar tudo aqui antes que eu esqueça de alguma coisa. Então, para mim testar isso aqui, eu tenho um pequeno problema. Eu não posso vir no meu navegador e fazer uma requisição do tipo post. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar um programinha chamado Postman para fazer essa requisição por mim, do tipo post. Para não ter que montar um formulário, tudo, eu vou fazer ele vir aqui. Tá? O Postman é um programinha gratuito, então vou dizer aqui criar uma coleção, vou criar uma requisição e eu vou dizer aqui que é do tipo post e aqui eu vou colocar o URL, http://localhost 2.80.80/login. Tá? Essa é a requisição post. E daí aqui é o tipo de parâmetro que eu vou enviar. Se eu vou enviar pelo body, pelo corpo da requisição, ou se eu vou enviar por parâmetro. Então nesse caso eu coloquei por parâmetro lá, né? Username e password. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai ser Mr. Head. Tá? Se eu clicar em Send, olha aqui. Deu um erro de not found aqui. Tá. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Então ele deu um not found. Vamos ver. Então ele não deu erro de programação, ele deu um not found. Então vamos descobrir. Deixa eu só tirar aqui essas importação não utilizada de dentro do Password Manager Application. Que não faz sentido a gente ter importações que não são utilizadas. Ok. Deixa eu fazer a aquisição novamente. Então, o que pode estar acontecendo? Ele não achou o /login. Tá? Não encontrou. Então, ele deu isso aqui, a requisição tal, não foi encontrado. Por que isso? Porque lá no nosso conta controller, eu não disse que esse post mapping é /login. Então, eu vou colocar aqui, ó. Que o path dele é /login. Tá. Salvei, recarregou, vou dar um send. Olha aqui o que ele me retornou. Ele retornou o dado certinho, porque eu digitei o usuário e senha certo. Se eu pegar e digitar o usuário e senha errado, olha aqui, não me trouxe nada e deu 200. Ele me retornou nulo, um valor nulo. Ele não me retornou erro, ele retornou nulo, tá? Ele não encontrou. Se eu colocar certinho, retornou certinho a minha entidade, tá? Então ele fez o login, tá? Dizendo aqui post mapping, qual é o mapeamento que eu quero, quais são os dois parâmetros que eu vou enviar e qual é o service. Então, qual é a ideia do controller? O controller é a minha interface gráfica, digamos que o usuário, que é a minha parte, digamos, visual do meu serviço REST.
eu não quero poluir ele, eu vou colocar dentro de um service. O service que vai fazer tudo por mim. Por que eu tenho que colocar dentro do service? Porque às vezes eu tenho que me conectar com mais de uma entidade, eu tenho que fazer consultas de mais uma entidade, gravar em mais uma entidade, buscar em mais uma entidade. Então eu não quero poluir a parte visual. Então eu vou chamar esse service e chamar o meu método e passar os parâmetros que eu recebi aqui. Passei os parâmetros, tá? Eu vou lá dentro do meu service e lá dentro do meu service é que eu vou instanciar o meu repositório e vou chamar o meu repositório. E aqui eu estou fazendo o login e eu estou chamando o repository e estou fazendo o find by usuário and senha. Aqui no find by usuário and senha, o que eu estou dizendo para ele? Para o Spring, ele interpreta a minha assinatura de método que eu coloquei aqui na interface, graças ao JPA Repository. Então ele sabe que é para encontrar por usuário, e ele vai comparar com o primeiro parâmetro, e senha, e ele vai comparar com o segundo parâmetro. Existem muitas outras formas, tipo ignore case, like, not equals, start with, existem vários tipos de nomenclaturas. A gente vai ver mais alguns para frente, tá? E aqui ele vai ver se vai retornar uma lista ou não. Então ele entende que é para retornar uma única conta. E o Spring entende automaticamente que se ele retornar nulo, é para retornar só que vazio aqui. Eu poderia fazer com que ele desse um erro aqui. Tá? Poderia fazer com que ele retornasse um erro. Tá? Poderia dizer, por exemplo, se eu não encontrar o login, que ele retorne um status error. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui e dizer... deixa eu só lembrar se acontece isso. Tá. Eu posso vir e jogar por uma variável isso aqui. Tá. Vou jogar por uma variável conta, recebe, e eu vou dizer aqui que ele vai retornar conta. Agora, se conta for igual a nulo, vamos dizer que eu quero com que ele faça uma exceção. Eu vou dizer throw new response status exception. Qual é esse status que eu quero retornar? Quero que seja um http status ponto, e eu vou dizer aqui not found, que é não encontrado. Então que ele não foi encontrado. E eu posso colocar um detalhe para essa mensagem. Tá? Vou dizer aqui, conta. Vou colocar aqui o usuário ou senha inválido. Tá? E agora vamos ver o resultado. Salvei, então vai ter um if, se conta for igual a nulo, vai acontecer esse erro. E agora aqui no Postman, vou enviar normal, vou colocar um set aqui, olha lá, 404 not found, né? Que é o erro que a gente definiu. Aqui tem a pilha de erros e aqui tem a mensagem que a gente colocou, usuário ou senha inválido. E aqui o path que ele executou, usuário senha inválido. Aqui é o resultado, né, do response, error not found, 404 e a data de envio. Então agora a gente está mais condizente com o serviço REST, tipo, se eu não encontrar, eu quero que retorne 404. Entendeu? Aqui a gente está fazendo uma comparação de interface gráfica. Eu quero que ele me devolva um response status exception se ele não encontrar. Eu quero que ele retorne a conta se ele encontrar. Tá? Eu não estou tratando lá dentro do service. Lá dentro do service eu vou tratar outras coisas. Aqui é a forma que eu vou responder para o meu cliente. Tá? De que forma eu vou responder se eu encontrar ou não encontrar a conta? Ele fez login, não fez login?
Tá? Outra forma que a gente pode fazer é por query param e tal. A gente pode alterar isso aqui. A gente vai melhorar ainda isso aqui. Tá? Mas isso já é um exemplo. Então a gente criou entidades, configurou migração do banco de dados. Então aqui está a nossa entidade conta, nossa entidade categoria, nossa entidade credencial. Utilizamos do Lombok, né? Utilizamos o Lombok. Olha o Lombok aqui. Colocamos a Flyway, que é gerenciador de versionamento de banco, o driver do PostgreSQL, configuramos o Spring Data JPA, configuramos migração de banco de dados, configuramos as nossas entidades, relacionamentos, né? A gente configurou tudo aqui dentro, configuramos os nossos repository. Mais para frente a gente vai ver para criar personalizados, tá? Repositórios personalizados. Criamos controladores, criamos um controlador aqui, colocamos a parte de login, fizemos um post aqui, né? Testamos com o Postman, verificamos no banco de dados através do The Beaver. No Application Properties, como configurar a conexão com o banco, como configurar a conexão de migração do banco de dados. Então tudo isso a gente fez nessa aula. E é isso, nós ficamos por aqui nessa aula.